Agora nós vamos trazer aqui um tema que é muito importante, que para mim é algo fundamental, é relacionamento de aliança. Acredito que todo grupo deve sim ter um relacionamento de aliança, toda pessoa deve buscar um relacionamento de aliança. Relacionamento de aliança que você fala é casamento, seria isso? Um relacionamento de A aliança? aliança que Deus fez com as pessoas também se relaciona a um casamento, mas não necessariamente você precisa se casar. Apesar que isso ele faz muito sentido. O que é que aconteceu? Existe um arco de aliança, um arco celeste no trono de Deus. E esse arco é como se fosse a metade de uma aliança. Só que ele colocou, quando houve o dilúvio, a destruição de todas as coisas, ele colocou um arco celeste prometendo para nós todos que nunca mais destruiria o mundo da forma de como foi. E se você pegar a metade do arco que está no trono de Deus e pegar essa outra metade desse pacto que ele fez com todos nós, isso forma o quê? Uma aliança. E isso é um relacionamento de aliança. São a metade de dois arcos. E gera um círculo em nossas vidas. E o que é isso? Quando eu entro em unidade, em aliança, em qualquer área, não somente no casamento, mas também nas empresas, mas também na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, eu devo sim ter um relacionamento de aliança. Porque na Bíblia relata que quando um estiver fraco, o outro tem que estar forte para poder levantar você. Então, como que eu consigo expor as minhas fraquezas para alguém? Com as pessoas que você entra em uma comunhão, em um relacionamento de aliança. Porque o que é que acontece com suas emoções? Você traz emoções durante toda a sua vida, memórias, coisas que coisas corrompidas que você te geraram muita dor no passado. E isso talvez pornografia, coisas que aconteceu na sua infância e você não consegue liberar esse sentimento para outras pessoas, porque na realidade você não confia nessas pessoas. Só que está guardado. E o ser humano, ele nunca foi feito para guardar, principalmente mágoa. O que é uma mágoa? Uma mágoa é aquilo que você fica internalizado e não consegue colocar para fora esse sentimento. E como que você coloca para fora? Quando você ou perdoar o quê? A si mesmo. Porque você não precisa mais estar com esse sentimento. Mas a quem eu devo colocar esse sentimento? As pessoas que você confia. E essa pessoa que você vai entregar as suas dores, você vai criar uma possibilidade de liberar tudo isso que você tem. E então a outra pessoa já conhece as suas fraquezas. Mas a outra pessoa também tem essas fraquezas. E ela começa a liberar essas fraquezas sobre você. Então acaba que na realidade você não absorvendo, você passa por um processo de jogar o seu lixo emocional para fora juntamente com o grupo e com o relacionamento de aliança que você tem. É como numa empresa, uma sociedade. Você não pode construir uma sociedade dentro de uma empresa sem ter um relacionamento de aliança com o seu sócio. Porque na dor, um sócio se sentindo mal, o outro vem e tem que estar pronto e preparado para saber o quanto que essa pessoa deve, o quanto que essa pessoa já precisa, ele já entende suas fraquezas. Porque eles estão em comunhão, eles estão em aliança. Como é que, assim, né? Como é que você encontraria uma pessoa que você pode ter aliança? Ou você pode construir uma aliança com qualquer pessoa? Você primeiro tem que encontrar pessoas que vivem de acordo com seus princípios, seus valores. Então, você quer uma pessoa para se conectar e fazer um relacionamento de aliança, você tem que primeiro olhar para essa pessoa e ver nela os mesmos objetivos que os seus. Então, já existe algo em comum. Você já vai chegar e falar tudo que você passou para aquelas pessoas de forma alguma.
Você precisa entender o que é que aquela pessoa tem em comum a você. Se vocês têm os mesmos objetivos, se aquilo que você está querendo tem o mesmo propósito, o mesmo propósito de vida. Quando eu entro num relacionamento de aliança, nós somos condicionados a ativar nossa identidade. Quando nós ativamos a nossa identidade dentro de um relacionamento de aliança, ali vai ser estabelecido um propósito. Um propósito que não se trata nem de mim, nem de você, nem do outro, nem de ninguém do meu grupo. Um propósito que se trata do próximo. Então nós vamos agora abraçar uma causa junto. Mas como que eu vou ativar minha identidade se eu tenho minhas fraquezas e o meu amigo que tem um relacionamento de aliança comigo não conhece as minhas fraquezas? Porque eu posso me deparar com uma situação e aquele amigo, e eu precisar de ajuda e não confiar o suficiente que aquela pessoa, que aquele grupo, aquele meu relacionamento de aliança possa me ajudar. Então esse cara, está com a identidade corrompida. É preciso que ele ative sua identidade para ele entrar no relacionamento de aliança. Para que essa causa seja abraçada. Então o que é que acontece? Para que se forme um ciclo e todos vão estar em comunhão, em aliança. Para quê? Para um objetivo, para um propósito. Que propósito, Felipe? Uma causa. Nós temos uma sociedade em 5 pessoas. 5 pessoas têm um relacionamento de aliança. Qual é o motivo desse propósito? Qual é a sua empresa? Sua empresa se movimenta através de quê? Qual é o propósito? O que as pessoas vão ter de melhor por conta desse relacionamento de aliança? O quanto que as pessoas vão ser ajudadas por conta desse relacionamento de aliança? Então, um relacionamento de aliança não necessariamente ser só com sua esposa, que é o principal motivo, até porque você entra literalmente em unidade. Então, quando eu entendo isso, eu amo aquela pessoa como a mim mesmo. Só que eu só consigo amar alguém se eu me liberar do amor de mim mesmo. Nunca que eu vou conseguir amar alguém se eu não me amo. Se a pessoa ela não pode conseguir amar o próximo se ela não se ama primeiro. Então é processo de ativação de identidade. E o outro entra em identidade. E acaba que gerando uma conexão, uma unidade. E essa unidade existe o quê? Vários pensamentos diferentes. Aonde a visão dele é diferente da sua, é diferente da do outro, é diferente da do outro. E só se conecta quando há uma aliança. Então, um cérebro é diferente de 5, um cérebro é diferente de 10. Mas o propósito seria o mesmo. Mas o propósito seria o mesmo. A diferença é que a força da unidade ela é maior. Porque ao invés de um pensamento, são 10 pensamentos. E cada pensamento com um propósito para melhoria. E não um falando mal do outro. Um tem relacionamento de aliança, quando um sai, o outro fala mal. Não existe aliança aí. É uma aliança corrompida. Porque quando Deus fez a aliança com todo mundo, ele fez exatamente dentro de um processo que estava acontecendo o quê? O mal. Então ele destruiu todo o mal que estava acontecendo, salvou ali a família de Noé, colocou na arca para estabelecer uma aliança para algo bom. Então não se estabelece uma aliança dentro de um grupo onde pessoas falam mal uma das outras. Então o primeiro passo para construir essa aliança é você já ter o seu propósito, né? É você ter sua identidade. Não necessariamente, você pode também construir a sua identidade dentro de um pacto de aliança. Você, primeiro, o que é que você faz? É ver se as pessoas estão dentro do seu objetivo de vida. Eu tenho um propósito de vida. Aquela pessoa já tem outro propósito. Então, se o meu propósito é diferente dessa pessoa aqui, não faz sentido nós entrarmos em um relacionamento de aliança. Eu entro com pessoas que têm a minha mesma visão. Por que casamentos às vezes não dão certo quando ambos têm pensamentos diferentes? Um quer ir para um lado e o outro quer ir para outro. Então vai acontecer como Ló e Abraão. O que acontece nos relacionamentos? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Por quê? Porque não houve um relacionamento de aliança. Obviamente, trazendo para a situação de Ló e Abraão, Deus não ficou tão satisfeito com a atitude de Abraão, carregar
Ló. Obviamente, Deus já tinha um plano para isso. É tanto que ele parou de falar com Ló quando os dois andavam. Parou de falar com Abraão quando os dois andavam juntos. Quando os dois se separaram, Deus voltou a falar com Abraão. Por quê? Porque ambos tinham pensamentos diferentes. Ali não existia um relacionamento de aliança. E Deus tinha um propósito para Abraão. Então o que é que acontece? Porque a aliança de Abraão era com uma nação e não com Ló. Foi tanto que Deus voltou a falar com Ló, Deus voltou a falar com Abraão depois que os dois se separaram. Então, trazendo isso para o business, né? Quando a gente vai procurar algumas pessoas, às vezes, para tocar um projeto, o correto é que você já se conheça, né? Pelo menos um pouco, né? E também conheça para onde você quer ir, ver se essa pessoa está no mesmo caminho, né? Conhecer também um pouco da pessoa, às vezes, do que ela é ali também, né? É se essa pessoa tem o seu mesmo propósito. Porque às vezes você constrói uma aliança, entenda, nunca que uma empresa em sociedade vai conseguir alcançar um objetivo se os dois, um tem pensamento diferente do outro, um tem propósito diferente do outro. Por quê? Porque eles têm que abraçar uma causa e não pensar em si mesmo. Não, eu vou rentabilizar tanto para a minha vida, tu rentabiliza tanto para a sua vida aí, e aí entra num propósito de quê? É uma causa? É um propósito consigo mesmo. É aquilo que eu falo. Existem 3 tipos de propósito. O propósito de você consigo mesmo, que é o propósito egoísta, o propósito de Deus para com você, que você deve fazer a vontade dele, e o seu propósito de vida, que é para uma causa, para o próximo. Entende? Não é? Então, sempre o seu propósito de vida esse seu propósito de você para com Deus, é um propósito que se relaciona ao outro. Por isso que, como se você observar na Bíblia, José, ele tinha um propósito, era o quê? Tirar a fome do Egito, com sua gestão e administração. E Felipe, o que é que isso tem em questão de aliança? Ambos tinham aliança com Deus. E o relacionamento de aliança não necessariamente pode ser, sim, o objetivo que nós estamos falando é um relacionamento de aliança entre pessoas. Mas antes disso, Deus tem que estar no meio dessa aliança. Então, para fechar aqui, para você começar a ter um relacionamento aí, seja até mesmo com a esposa, com um namoro, alguma coisa, né? Você tem que primeiro se conhecer, né? Sim. Conhecer o próximo também deve se conhecer, né? Sim, exato. Ver se vocês estão no mesmo caminho, no mesmo propósito, né? E tentar essa aliança. Identificar. Se conectou antes, por exemplo, tem nós 3. Vamos ver se nós 3 temos os mesmos objetivos. Esses objetivos são relacionados a quê? Então não faz sentido a gente construir um pacto de aliança, um relacionamento de aliança. Tá encaixado. É o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Vamos construir um pacto de aliança para uma causa que vai construir um legado. Se não for assim, porque a aliança que Deus fez para conosco foi exatamente para uma causa. E por que a nossa aliança tem que ser diferente da que Deus fez para com a gente? Então a nossa aliança tem que ser uma aliança feita de nós para com Deus. Bora reinar!